multiplicativas, mas essa aula tem dois assuntos mais ou menos separados, então eu vou falar hoje sobre a segunda parte, que começa na página 4, que chama função de Möbius e fórmulas de inversão, né? Bom, então, a gente vai começar definindo a função de Möbius, né? Função μ de Möbius. Função que vai dos inteiros positivos nos inteiros. De fato, a imagem vai ser só o conjunto menos 1, 0 e 1, né? μ de n vai ser 0 se existe, digamos, P', tal que P ao quadrado divide n. Então, se n não for livre de quadrado, se n for múltiplo do quadrado de algum primo, né? Se na fatoração de n tem algum cara com um expoente maior que 1, o μ vale 0. E ele vale... Bom, se n não for múltiplo do quadrado de ninguém, na fatoração de n, cada primo que aparece com expoente 1. Então, ou seja, o n vai ser um produto de primos distintos. E aí o μ de n vai ser menos 1 elevado a um número de fatores primos. Se n for P1, P2, Pk com P1 menor que P2, etc., menor que Pk, todos primos. Né? 1 é considerado um número com 0 fatores primos, quer dizer, 1 certamente não é múltiplo do quadrado de ninguém, e ele cai nesse caso com k igual a 0, digamos. Né? Mas se você quiser, você convenciona que μ de 1 é 1, mas na verdade a convenção é que 1 é um número que tem 0 fatores primos. Né? Então, menos 1 elevado a 0 dá 1. Então, para μ de 2 é menos 1, porque 2 é primo, né? Tem um fator primo. μ de 3 é menos 1. μ de 4 é 0, porque 4 é 2 ao quadrado. μ de 5 é menos 1. Quanto é que é μ de 6? μ de 6 é 1, porque 6 tem 2 fatores primos, dá menos 1 ao quadrado. Né? Assim por diante. Né? Tá, então, é menos 1 elevado ao número de fatores primos de n, desde que n só tenha fatores primos distintos. Eu não tenho nenhum primo elevado a um expoente maior que 1 na fatoração de n. E é 0 caso contrário. Se n for múltiplo do quadrado de algum primo, μ de n é 0. A gente vai ver daqui a pouco por que essa função é importante. A primeira observação é que μ é multiplicativa. Vamos lembrar que é uma função multiplicativa, né? Nós lembramos. A primeira aula sobre esse assunto foi sobre... Lembramos que uma função de n estrela em algum lugar, digamos em R, é multiplicativa se sempre que dois caras são primos entre si, sempre que m for primo com n, então f de mn é f de m vezes f de m. Quer dizer, essa identidade f de mn igual a f de m vezes f de n não tem que valer sempre, mas tem que valer sempre que o m for primo com n. Então, por exemplo, f de 6 tem que ser f de 2 vezes f de 3. Mas f de 12 não tem que ser f de 2 vezes f de 6. F de 12 tem que ser f de 3 vezes f de 4. Porque 3 e 4 são primos entre si, o produto dá 12. São multiplicativos assim. E o que a gente tem que checar é que se dois caras são primos entre si, o μ do produto é o produto dos μ's, né? De fato,
se MDC de MN é 1, não é seu? Mi de MN é 0, se somente se existe P', tal que P ao quadrado divide MN. Mas como M é primo com N, né? P ao quadrado só pode dividir MN se, né? Isso é a mesma coisa que dizer que P ao quadrado divide M ou P ao quadrado divide N. Porque você não pode ter, por exemplo, que P divida M e P divida N, porque eles são primos entre si, né? Então, o P ao quadrado tem que estar todo aqui ou todo aqui, não é? Mas nesse caso, o mi de M é 0 ou mi de N é 0. Quer dizer, o mi de M é 0 quando existe algum primo cujo quadrado divide M. É claro que esse primo ao quadrado vai dividir Mn também, qualquer que seja o N. Mas, por outro lado, se M for P1, P2, PK, P1 menor que PK primos, e N for Q1, Q2, QS, não é Q1 menor que Q2. Como M e N são primos entre si, os primos daqui são todos distintos dos primos daqui. Você não pode ter um PI igual a um QJ, senão o M não seria primo com N. Então, M e N é o produto de K mais S primos distintos, né? E, portanto, mi de M e N, por definição, é menos 1 elevado a K mais S, que é o número de fatores primos de M e N. São todos distintos, e isso é menos 1 a K vezes menos 1 a S, ou seja, é mi de M vezes mi de N. Em qualquer caso, mi de Mn é mi de M vezes mi de N, desde que M e N sejam primos entre si. Quer dizer, estritamente multiplicativa ela não é, porque mi de 4 é 0, que não é mi de 2 vezes mi de 2. Mi de 2 vezes mi de 2 vai dar 1. Né? Muito bem. Então, mas por que a função mi é tão importante? A razão principal é por causa das famosas fórmulas de inversão de Möbius, das quais a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, tem uma cópia. Então, a gente tem um lema importante que fala sobre a soma dos valores da função mi de Möbius sobre os divisores de um certo número, não é para todo n inteiro positivo, soma sobre os divisores de n de mi de d é 1 se n for 1, que aí você vai ter um divisor só que é 1, né? Um caso meio trivial, mas em qualquer outro caso dá 0. Você soma os valores da função mi para todos os divisores de n, isso sempre dá 0, exceto quando n é igual a 1, quando dá 1. Né? Então, essa notação, sabe o que é? Né? A gente está somando sobre todos os divisores positivos de n. Então, por exemplo, se n for 6, isso aqui é mi de 1 mais mi de 2 mais mi de 3 mais mi de 6. Soma sobre todos os divisores de 6, inclusive ele mesmo. Né? Bom, para n igual a 1 é óbvio, né? Soma 1 só tem um divisor positivo, que é o próprio 1. Então, essa soma é simplesmente mi de 1, que é 1. Né? Agora, se n for maior que 1, primeira observação é que só interessam
os divisores de n que são livres de quadrados, quer dizer, que não tem nenhum fator primo ao quadrado. Os números tais que... deixa eu fazer essa observação em cima, né? Se mi de n for diferente de zero, dizemos que n é livre de quadrados. É uma definição importante. Isso aparece em vários enunciados. Quer dizer, um número livre de quadrados é um número que é produto de primos distintos. Quer dizer, ele não tem nenhum fator primo elevado a um expoente maior que 1. Né? E como a gente viu, isso é equivalente ao mi ser diferente de zero. Né? Mi pode ser 1 ou menos 1, dependendo da paridade do número de fatores primos, mas o número é livre de quadrados quando não é múltiplo do quadrado de nenhum primo. Não tem nenhum fator quadrado, não é múltiplo de nenhum quadrado não trivial. Tá? Então, claro que para essa soma só interessam os divisores de n que são livres de quadrados. Né? Quer dizer, que não tem nenhum fator primo ao quadrado. Então, por outro lado, se você tem um inteiro maior que 1, ele sempre tem um fator primo. Né? Existe P', tal que P divide N. E aí, então, o que interessa para a gente, né? Ou seja, A é o conjunto dos divisores de N, né? Positivos, né? Tais que D é livre de quadrados, tais que mi de D é diferente de zero. E a gente pode decompor o A como união de dois conjuntos. B união C, onde B é o conjunto dos divisores de N, que não são múltiplos de P, P não divide D, e mi de D é diferente de zero. Então, são os elementos de A. Ou se vocês quiserem, né, para não ficar complicado demais a notação, a gente já definiu o conjunto A, o conjunto dos D em A, tais que P não divide D. E o C, naturalmente, vai ser o conjunto dos D em A, tais que P divide D. Só que isso é exatamente o conjunto dos P vezes B, onde Bzinho está em Bzão. Vê se vocês concordam. De novo, o N é múltiplo de P. P é um fator primo de N. Então, certamente, o N tem divisores que são múltiplos de P. E tem divisores que não são múltiplos de P. A gente está interessado só em divisores que são livres de quadrados, não tem nenhum que são produtos de primos distintos. Um divisor de N, livre de quadrados, que é um produto de primos distintos que dividem N, pode ser múltiplo de P ou não. Né? Agora, os que são múltiplos de P são P vezes um outro divisor de N que não é múltiplo de P, de maneira única. Por outro lado, qualquer divisor de N que não é múltiplo de P, como P é um divisor de N, se você multiplicar por P, continua sendo um divisor de N. Então, você tem uma objeção entre esses conjuntos. Você pega os elementos de B, que é os divisores de N, que não são múltiplos de P, você multiplica todos eles por P, você vai obter todos os divisores de N, que são livres de quadrados, não podem ser múltiplos de P ao quadrado em particular, e que são múltiplos de P. Vai ser P vezes um divisor de N, também livre de quadrados, e que não é múltiplo de P de maneira única. Tá? Então, a soma para D divide N de mi de N é a mesma coisa que a soma para D em A, né? Que é claro que se mi de D for zero, não ajuda nada na soma, né? De mi de D. E se a soma para D em B de mi de D, mais a soma para D em C de mi de D. Só que os elementos de C são P vezes os elementos de B, de maneira objetiva. Então, isso é a soma para D em B de mi de D mais mi de P vezes D, vê se vocês concordam. Porque quando o D percorre o B, P vezes D percorre todos os elementos do C. Né? Só que se D está em B, afirmo que isso aqui dá zero. Por quê? Isso implica que mi de
P vezes D é menos mi de D. Quer dizer, para todo D em B, essa soma dá zero. Porque P vezes D tem exatamente um fator primo a mais do que o B. Né? Então, se o B for... Se o D, né? D for, sei lá, Q1 vezes Q2 vezes QS, então o mi de D vai ser menos 1 elevado a S. Né? Primos distintos, etc. O P vezes D, como o P não é nenhum desses, né? Eu estou supondo que P não divide D, porque o cara está em B, vai ser P vezes Q1 vezes QS, o mi de P vezes D é menos 1 elevado a S, mais 1, tem um fator primo a mais, isso é menos mi de D. É menos 1 a S, né? Então acabou a prova do lema. Isso aqui dá zero, porque cada termo desse é zero. Tá? Muito bem. Então a gente vai usar isso para provar a primeira fórmula da inversão de Möbius. Então vamos lá, teorema, primeira. Então deixa eu explicar um pouco do que trata a primeira fórmula da inversão de Möbius. É muito comum em teoria dos números a gente ter funções aritméticas que se escrevem em termos de outra função aritmética desse jeito aqui. Quer dizer, é muito comum você ter igualdades do tipo f de n, ou sei lá, g de n, é soma sobre todos os divisores positivos de n de f de d. Né? Se eu não me engano, quando a gente falou de funções multiplicativas, a gente até observou que se f for uma função multiplicativa, essa função g, definida desse jeito, também é uma função multiplicativa. Né? Acho que foi uma das coisas que a gente provou. A gente tem vários exemplos disso, por exemplo, para a função soma dos divisores, né? Sigma de n é soma para d dividir n de d. Sigma de n é a soma de todos os divisores positivos de n. Por exemplo, o número de divisores de n, que às vezes a gente escreve como d de n, é soma para d dividir n de 1. Né? E tem relações, às vezes, interessantes. Por exemplo, uma coisa que a gente já provou também é que n é a soma sobre todos os divisores de n de φ de d, onde φ é a função de Euler. Isso tem várias provas interessantes. Talvez a prova mais interessante seja olhar para todas as frações entre 0 e 1 com denominador n, né? Digamos menores que 1, por exemplo, 0 sobre n, 1 sobre n, 2 sobre n, até n menos 1 sobre n. Aqui tem n frações, né? E você pode, mas algumas, nem todas são irredutíveis. Por exemplo, 0 sobre n é a mesma coisa que 0 sobre 1, né? 1 sobre n é irredutível, não dá para simplificar. Mas se n for par, 2 sobre n dá para simplificar, fica 1 sobre n sobre 2, né? Então, em geral, tem algumas frações que dão para simplificar. Por exemplo, k sobre n, às vezes é igual a você simplifica, né? Às vezes fica r sobre d, onde d é um divisor de n. E se simplifica até não poder mais, quer dizer, até o r ser primo com d, né? MDC de RD igual a 1. Então, quando você simplifica tudo, sobram todas, para cada divisor de n, aparecem todas as frações com denominador d que são irredutíveis, que não podem mais ser simplificadas. E quantas frações irredutíveis r sobre d existem entre 0 e 1, quer dizer, com 0 menor ou igual a r menor que d, né? Você pergunta quantos caras entre 0 e d são primos com d. Por definição, isso é φ de d, a função φ de Euler que conta justamente quantos caras tem menores que d, primos com d. Por outro lado, no total você tem n frações, então n tem que ser a soma para todos os divisores de n de φ de d. Isso é uma prova objetiva, digamos. Depois de simplificar, você vai ter frações com vários denominadores
todos os divisores de n. Para cada divisor de n você tem todas as frações irredutíveis com denominador d e são φ de d. Frações entre 0 e 1 irredutíveis com denominador d. Então a gente tem essa igualdade. Então esse tipo de expressão é muito comum, esse tipo de relação entre duas funções aritméticas, né? Uma coisa aqui que a gente provou, mas não custa provar de novo, porque a prova é relativamente curta, né? Vou provar aqui no cantinho. Se f é multiplicativa então G é dada desse jeito, né? Então essa G também é multiplicativa. Não é porque, de fato, se você tiver dois caras primos entre si, um divisor de mn, ele se escreve de maneira única como o produto de um divisor de m para um divisor de n. D1 vezes D2, onde D1 divide em m, D2 divide em n. De fato, essa decomposição é de maneira única, porque os primos que dividem em m não tem nada a ver com os primos que dividem em n. Você tem um divisor de mn, você vai ter alguns primos divisores de d que são divisores de m, e outros que são divisores de n, você pode separar de maneira única isso, sem... E é fácil ver que nesse caso a gente tem unicidade. É importante que m seja primo com n, né? Senão não dá. Por exemplo, 2 não é primo com 6, 2 vezes 6 dá 12, 4 é um divisor de 12. Mas, não, isso aí não é um bom exemplo, deixa eu pensar no exemplo convincente. Né, para a gente... É claro que... Então, como é que é? O negócio é... O problema... Em geral, até dá para escrever, em geral, um divisor de mn como produto de um divisor de m para um divisor de n. O problema é que você perde a unicidade em geral, né? Por exemplo, 4 vezes 4 dá 16, 4 é um divisor de 16. 4 você pode escrever como 2 vezes 2, 2 é um divisor de 4, 2 é um divisor de 4, ou como 4 vezes 1. 4 é um divisor de 4, 1 também é um divisor de 4. Então você não tem unicidade em geral se o m não for primo com n. Mas se o m for primo com n, você separa direitinho os fatores que são fatores de m e os fatores que são fatores de n, que não tem nada a ver uns com os outros. Então, essa unicidade, a unicidade é que permite escrever g de mn, que é a soma sobre todos os divisores de mn de f de d, né? Como soma para todos os divisores de m e para todos os divisores de n de f de d1, d2. Só que se m é primo com n, o d1 divide m, d2 divide n, o d1 tem que ser primo com d2. Né? E os fatores primos do d1 são fatores primos de m, que não são fatores primos de n, portanto, nenhum fator primo do d1 vai coincidir com nenhum fator primo do d2. Isso, então, você pode, usando o fato que f é multiplicativa, f de d1, d2 é f de d1 vezes f de d2. E agora uma soma desse tipo você consegue fatorar. É soma sobre todos os divisores de m de f de d1 vezes a soma para todos os divisores de n de f de d2. E isso é g de m vezes g de n. Acho até que eu fiz isso da outra vez, é bom lembrar. Então, esse tipo de construção é muito comum, muito relevante. A fórmula da inversão de Möbius permite inverter uma igualdade desse tipo. Quer dizer, permite, se você conhece a função g, em alguns casos a função g é mais simples que a função f, por exemplo, aqui, soma de φ de d é n, né? Uma soma mais simples que a função φ de olha. Se você conhece a função g e a função g é relacionada com a função f desse jeito, você consegue obter a função f a partir da função g, por uma expressão parecida com essa. Então, a gente tem um teorema. Primeira fórmula da inversão de Möbius. Diz que
se G de N é a soma sobre os divisores de N de F de D para todo N inteiro positivo, então, não precisa supor que a F ou a G sejam multiplicativas, né? Esse negócio de ser multiplicativo é uma condição extra, digamos. Eu tenho mais uma cópia. Você vai precisar dessa cópia, né? Pode dar para esse. Companheiro, tudo bom? Obrigado. Então isso vale para... Se isso vale para todo inteiro positivo, você pode, como eu falei, obter a F a partir da G. Então, e não precisa supor multiplicativo nem nada, né? Vai ser verdade em geral. Então, F de N é a soma sobre todos os divisores de N de μ de D F de N sobre D. Claro que se D é um divisor de N, N sobre D é inteiro e também é um divisor de N, se vocês quiserem. Né? Então, a gente tem essa identidade que permite... Desculpa, aqui é G. Que permite recuperar a F a partir da G. É uma fórmula... Você pode escrever isso de outro jeito, é a mesma coisa que soma para todo divisor de N, que eu vou chamar de D' agora, de μ de N sobre D', é só chamar D' de N sobre D, né? N sobre D', G de D', quer dizer, para aparecer o valor, né? Quer dizer, a soma da G sobre os divisores de N com certos fatores multiplicativos que são dados pela função de meio. Isso aqui é sempre 1, 0 ou menos 1. Essa é uma coisa que permite recuperar a F a partir da G. Como é que prova isso? Vamos provar isso por indução em N. Indução em N. Não, acho que nem precisa. Vamos olhar para a prova, depois a gente decide sobre indução. Tem prova por indução, mas acho que dá para provar mais ou menos direto. A gente quer provar que essa expressão aqui dá exatamente de N. Então vamos tentar calcular essa expressão, né? Temos, o que é ao lado direito? Soma para D divide N de μ de D, G de N sobre D. O que é G de N sobre D? Isso é soma para D divide N, soma sobre todos os divisores de N sobre D, vou chamar de D', não? D' divide N sobre D de F de D'. Vocês concordam? Por definição, G de alguma coisa é a soma sobre os divisores dessa coisa de F, né? Agora, se D' divide N sobre D... Bom, vamos lembrar do lema. A gente pode apagar, mas a gente vai ter que lembrar do enunciado dele, que obviamente a gente vai usar. Não, faltou o μ de D, você tem que corrigir quando eu falar besteira. O G de N sobre D é isso, mas tem esse μ de D aqui. Isso aqui é soma para D divide N de μ de D vezes esse negócio. Tá. A ideia agora é fazer uma espécie de contagem dupla, porque se D' divide N sobre D, então certamente o D' tem que dividir N, né? E o D tem que dividir... Nesse D' divide N sobre D quer dizer que N sobre D' é inteiro, né? Deixa eu fazer umas coisas meio si somente si, né? Isso aqui si somente si, N sobre D sobre D', quer dizer, N sobre D' é inteiro, né? Si somente si. Bom, D' tem que ser um divisor de N para começar, e D tem que ser um divisor de N sobre D'. Né? Para que N sobre D' seja inteiro, para começar o D' tem que ser um divisor de N, e o D tem que ser um divisor de N sobre D', exatamente a condição que você precisa para isso aqui ser inteiro, isso é equivalente a dizer que D' divide N sobre D, sabendo que D é divisor de N também. Então, essa condição é simétrica no D e no D'. Então, isso permite
olhando para essa soma, tentar ver para cada D' quantas vezes aparece o f de D' aqui. Porque o f de D' pode aparecer mais de uma vez, porque o D' pode ser divisor de n sobre D para mais de um divisor D de n. De fato, ele vai aparecer sempre que o D for um divisor de n sobre D'. Então, fazendo essa espécie de contagem dupla, essa soma usando esse fato, né? Essa soma soma sobre todos os divisores D' de n, de f de D', e agora a gente tem todos os coeficientes que multiplicam f de D' sempre que o D' aparece. Que coeficientes são esses? São os mi de D, e eles aparecem sempre que o D é um divisor de n sobre D'. Estou fazendo essa troca de ordem no somatório, essa soma dupla, digamos, né, parecida com contagem dupla no combinatório. A gente tem essa expressão, e essa soma de mi de D, para todos os divisores de alguma coisa, quase sempre dá um zero. Isso só não dá zero se isso aqui for 1. Né? N sobre D' é 1 se o D' for N, que é uma das possibilidades. Mas em qualquer outro caso, essa soma vai dar zero. Se o D' for menor que N, essa soma sobre todos os divisores de algum cara maior que 1 de mi desses divisores dá sempre zero pelo lema que eu acabei de apagar. Exceto se esse cara for 1, que é o que acontece quando D' é N. Então só sobra o termo correspondente a D' igual a N, em que essa soma dá 1, e o f de D' vai ser o f de N. Então isso aqui é f de N. Porque todos os termos são zero, exceto um termo, que isso aqui vai dar f de N e isso aqui dá 1. Então isso é f de N. Isso termina a prova, né? Provei aquela expressão lá, é de fato igual a f de N. Deixa eu dar um exemplo. Tá, esse exemplo das pulseiras é legal. Muito bem. Mas o problema das pulseiras é bacana, deixa eu tentar explicar como é que é. Um exemplo, né? Tem um problema análogo sobre os chamados N-minósio, como a gente conta, mas vamos das pulseiras. Que é assim, né? Você tem uma loja que vende pulseiras, tem várias pedras coloridas. Deixa eu ver se eu tenho uns giros coloridos aqui. Pronto. Então, a pulseira é formada por várias pedras preciosas ou semi-preciosas, sei lá, umas pedras coloridas aí. E você pode ter... Se tem pulseiras, tem uma pedra só tem pedrinha azul na pulseira inteira. Tem pulseiras, tem pedras de várias cores, pode ter algumas azuis, outras verdes, outras roxas, etc. Né? Então, em geral, você tem uma pulseira com... Você quer contar quantas pulseiras possíveis você tem. Você tem pulseiras com N pedras. De, sei lá, K cores diferentes. De K possíveis cores. Não estou dizendo que você tem que usar todas as cores. Você pode querer fazer uma pulseira de uma cor só, ainda que você tenha mais cores disponíveis. Mas você tem um monte de pedras dessas K cores, né? E tem vários tipos de pulseiras que você pode fazer. Duas pulseiras que, se você rodar, acabam ficando iguais, são a mesma pulseira. Né? São pulseiras assim, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Se você rodar um pouquinho, pode ficar vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, mas é a mesma pulseira. Então, pulseiras que coincidem por rotação, você diz que são a mesma pulseira, você identifica. Né?
Então você tem as posições, quer dizer, as posições não são marcadas, mas você pode, para organizar as ideias, aqui você tem a posição 1, posição 2, posição 3, etc. Mas se você rodar, você tem a mesma pulseira, ainda que formalmente, se você numerar as posições, é claro que você está contando diferente, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, e vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, mas, na verdade, eles representam a mesma pulseira. Então a pergunta é quantas pulseiras possíveis, quantas pulseiras diferentes existem com essas restrições, que ela tem N pedras, as pedras são igualmente espaçadas, então você rodar dá no mesmo, e você tem K cores disponíveis, né? Então, quantas pulseiras possíveis você tem no total? Se não tivesse isso, que se você rodasse, se você rodar, você vai ter a mesma pulseira, quer dizer, se elas estivessem em lugares marcados, tem aqui a posição 1, a posição 2 numerados e que faz diferença qual que é a pedra que está na posição 1, aí é mais fácil contar, né? Você tem K possibilidades para cada posição, tem K pedras aqui, K pedras aqui. No fim você vai ter K elevado a N possibilidades, né? Mas se tiver tudo numerado assim, né? 1, 2, até N. E você vai ter, para botar cores, né? A1, A2, a N, digamos que cada J, porque as cores são numeradas 1, 2 até K, né? Você tem, para esse problema, ele é bem mais fácil, você tem K elevado a N possibilidades. Mas tem K aqui, K aqui, K aqui. Mas o problema é que uma pulseira, né, dada uma possibilidade, ela, na verdade, ela está representada, ela pode estar representada por até N coisas diferentes. Porque você tem as N rotações possíveis, que vão ser a mesma pulseira rodada N vezes. Então você pode dizer, é só dividir por N. Mas nem sempre dá exato, K elevado a N dividido por N. Depois depende da pulseira. Existem pulseiras, tais que as N rotações vão ser realmente todas diferentes, mas existem pulseiras, por exemplo, esse exemplo que eu falei, supõe que você tenha duas cores e que N seja 4, digamos, um caso simples, né? Então deixa eu pegar azul e verde. Então olha para esses dois exemplos, azul, verde, verde, verde. São duas pulseiras com só cores azul e verde com 4 pedras. Temos azul, verde, azul, verde. Qual que é a diferença dessas duas pulseiras para contagem? É que essa daqui, se você roda ela, 1, 2, 3 vezes, vão dar pulseiras todas diferentes. Né? Num azul, só tem um azul. Num azul está aqui, na outro azul está aqui, na outro azul está aqui, na outro azul está aqui. O resto é tudo verde. Aqui, se você rodar uma vez, vai dar diferente. Vai ficar verde aqui, azul aqui. Mas se você rodar 2 vezes, vai voltar exatamente para a mesma figura. Você vai ter azul aqui e aqui, verde aqui e aqui. Então essa daqui, quando você roda, você só tem 2 pulseiras diferentes que estão representando a mesma. E aqui, quando você roda, você tem 4 pulseiras diferentes. Quer dizer, 4 configurações diferentes nesse sentido que estão representando a mesma pulseira. Então não tem um mesmo denominador, que você não divide sempre por 4 ou sempre por 2, depende da pulseira, isso complica o problema, né? Então, um dado importante para isso é saber contar, identificar as pulseiras periódicas, digamos. As pulseiras quando você roda um certo número de vezes, menos que o total. Claro que você rodar 360 graus, você volta para a mesma pulseira, mas tem algumas pulseiras, como essa aqui, que se você rodar um ângulo menor, aqui se você rodar 180 graus, você já volta para a mesma figura. E às vezes, por exemplo, se todo mundo for azul, todas as rotações vão ser iguais. Se rodar 2π sobre N, quer dizer, se rodar uma vez, já dá. Deixa eu fazer um número, fazer uma rotação básica, digamos, de ângulo 2π sobre N. Quer dizer, você roda uma vez, roda daqui para cá, plec, plec, plec. Então você tem N rotações. Se rodar N vezes, você volta para a coisa original. Então, uma pulseira pode ser periódica, no sentido que se você rodar R vezes para um certo R, você volta para a figura original. Esse R tem que ser um divisor de N. Porque o menor R com essa propriedade, né? Porque quando você roda N vezes, você tem
você também volta para a pulseira original, né? Então considere o menor R inteiro positivo, tal aqui, né? A pulseira, temos uma pulseira na mão, né? Para cada pulseira vai ter um R diferente. Nossa, é dado uma pulseira, se vocês quiserem. R vezes, voltamos à figura original. Esse R tem que ser um divisor de N, para você rodar pulseira N vezes, você volta para a figura original. Vamos dar um nome para esse R, né? Esse R. É o período da pulseira, digamos. Vamos dar o nome para a pulseira. Pulseira P, o período eu vou chamar de per. Per de P, né? R é per de P. Tá. Então, o número de pulseiras diferentes, né? Isso aqui é a soma para todos os divisores de N do número de pulseiras distintas com período R, né? Agora, como é que a gente conta quantas pulseiras tem período R, né? Se você tirar o distintas, né? Então isso aqui é uma configuração. Nós vamos dar um nome diferente para uma pulseira e para uma configuração. Cada configuração determina uma pulseira, mas você pode ter várias configurações que dão a mesma pulseira, que são as configurações rodadas, né? Isso aqui é soma para os divisores de R. A vantagem é que, uma vez que você fixa o período, você sabe, se você tem uma pulseira ou uma configuração de período R, essa configuração, você vai ter exatamente R configurações que vão dar a mesma pulseira. Você tem essas R rotações. Quando você roda R vezes, tem a coisa original, a primeira, a segunda, R menos 1. Quando você roda R vezes, você volta para o original. Aí você não tem mais nada diferente. O número de coisas diferentes é exatamente o período. Então, quando você tem uma configuração, o número de configurações diferentes que você obtém rodando essa configuração, ou seja, o número de configurações que dão a mesma pulseira, é exatamente R, exatamente o período. Então, cada pulseira ela é contada R vezes. Então, o número de pulseiras distintas, o que é? É 1 sobre R vezes o número de configurações com período R. Porque para cada pulseira de período R, você tem R configurações de período R associadas. Que são todas as rotações de uma dada configuração dela. Se quiserem complicar um pouco mais a notação, a gente pode chamar isso de uma NK configuração. Que é uma configuração que você tem N posições e K cores disponíveis. Isso e o número de configurações de período R, se você quiser, número de NK configurações de período R, né? Só que isso é a soma para R dividido em N de 1 sobre R. O número de NK configurações de período R é exatamente o número de... Não, tá bom. Então vamos calcular o número de configurações de período R. A afirmação, então, seja... Vou dar um nome para isso, F de NK, o número de NK configurações de período R.
uma observação: quando você tem uma NK configuração de período R, ou de período divisor de R, né, de maneira que se você rodar, se o período for um divisor de R, quando você rodar R vezes, você volta para a mesma posição. Isso quer dizer que você tem uma sequência de R cores, tem essas R primeiras cores, e depois você repete essas R primeiras cores um monte de vezes. O R vai ser um divisor de N. Você vai ter A1, A2, AR, A1, A2, AR, A1, A2, AR, A1, A2, AR a vida inteira. Que nem aqui, que você tem azul, verde, azul, verde, azul, verde. Quando você tem R cores que se repetem a vida inteira, você pode identificar isso com uma pulseira com R pedras. Você pode pensar numa pulseira circular, né? Tem uma pulseira assim, A1, A2, AR, A1, A2, AR, etc. A1, A2, AR, um certo número de vezes, você pode associar uma pulseira que só tem A1, A2, AR. Para isso, o período não precisa ser R, o período tem que ser um divisor de R, né? Você pode fazer isso sempre que se o período da pulseira for um divisor de R. E vice-versa, né? Se você tem uma pulseira com R pedra, se R for um divisor de N, é só repetir essa configuração de cores, A1, A2, AR, A1, A2, AR, N sobre R vezes, né, que você vai ter uma pulseira de tamanho N. Quando você faz essa associação, o que a gente descobre é o seguinte, que a soma, isso aqui tem que botar um R, né? Soma de FR de NK, se vocês quiserem, né? Ou, aliás, é melhor ainda, porque é melhor escrever como função de R. F índice NK de R, melhor ainda. O negócio depende de R, é um número de configurações de período R. Temos, por essa observação, vamos ver se vocês concordam, que a soma sobre todos os divisores de R de FNK de D vai ser o número total de configurações. Não, aqui a gente tem que multiplicar por... Desculpa, deixa eu tomar cuidado para não falar besteira. D vezes FNK de D. Isso dá K elevado a R. K elevado a R é o número de todas as configurações para pulseiras com R pedras em que você tem K cores disponíveis. Você não está preocupado se são configurações primitivas ou não. Você tem essa noção de configuração primitiva que talvez possa ajudar. O número de configurações de período R quer dizer que R é o menor período. Quer dizer que quando você rodar, você associa essa pulseira de tamanho R, né, o A1, A2, AR. E você não tem nenhum período menor. Quer dizer, se você rodar R vezes, você vai ter realmente R configurações distintas. Quando você tem o número máximo de configurações distintas, você pode dizer que é uma pulseira primitiva de tamanho R. Agora, quando você olha para todas as pulseiras de tamanho R, né, o número de... O período dessa pulseira pode ser qualquer divisor de R. Quando você multiplica por D vezes o número de pulseiras primitivas de período D, isso dá todas as D rotações, você tem essas D rotações distintas, isso acaba dando todas as configurações de todas as pulseiras de tamanho R. Então você tem essa fórmula de inversão aqui, que permite calcular esse FNK de D pela fórmula da inversão de Möbius. Quem que é FNK de D? Isso vale para todo R, né? FNK, né, para todo R maior ou igual que 1. FNK de D, então, vai ser soma... ou se você quiser, não o FNK de D, o D vezes FNK de D, quer dizer, essa coisa que está aqui, D vezes FNK de D, é soma sobre todos os divisores, ou R vezes FNK de R, como vocês quiserem, né? É a variável aqui, né? R FNK de R, vai ser a soma sobre todos os divisores de R, de novo, de μ de D, vezes essa função aqui em R sobre D, K elevado a R sobre D. Você tem essa fórmula para R vezes FNK de R.
E o que a gente tem que fazer não, eu estou me complicando um pouco, né? O número de... Isso, eu estou me complicando um pouco. Aqui é sem o D. Porque aqui eu estou falando configurações, né? De configurações de período R, você já está multiplicando por R, por isso que aqui eu divido por R, né? Quando eu falo que eu estou falando de configurações, eu já estou multiplicando por R. Então, R, quer dizer, isso aqui dividido por R é que é o número que interessa para a gente. Então, aqui eu não preciso multiplicar por D, porque isso aqui já são as configurações de período D. Então, elas já estão contadas D vezes, quer dizer, elas dão... Por ser associada a elas, já é contada D vezes. Tá, então aqui não tem o R vezes. Vai ter um dividido por R depois. Tá certo, porque são configurações, tá certo. Então, FNK de R é dado por essa fórmula, né, pela fórmula da inversão de Möbius, e a conclusão é que... Então, a resposta... Pelo menos a resposta inicial, mas depois a gente vai poder simplificar, vamos lá, é soma para todo R divisor de N, né? Aquela fórmula aqui, de 1 sobre R, FNK de R, ou seja, é soma para todo R divisor de N, de 1 sobre R, soma para todo divisor de R. Isso ainda é uma fórmula complicada, porque tem 2 somatórios, dá para simplificar um pouquinho. De μ de D, K a R sobre D. Mas como eu falei, dá para simplificar. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar essa fórmula e manipular ela um pouquinho. Primeiro tem esse expoente R sobre D, que eu trouxe meio direto. R é um divisor de N, D é um divisor de R. R sobre D certamente é um divisor de R, né, que é um divisor de N. Então, em particular, R sobre D é um divisor de N. Vamos chamar R sobre D de D', né? D' tem que ser um divisor de N, em particular. Né? Então, esse aí é o D'. E a pergunta é para cada D', né? Então, a nossa resposta, né, é igual a... Eu quero escrever isso como a soma sobre todos os D', divisores de N, né? Divisor de R, que é um divisor de N, né? De K elevado a D', vezes alguma coisa. Esse K elevado a D', ele é multiplicado por μ de D sobre R para cada... Então, você vai ter agora a soma para... Se você sabe quem é o D', quer dizer, quem é o R sobre D, o R tem que ser um múltiplo de D'. E tem que ser um divisor de N. Então, o R vai ter que ser uma coisa tipo... tem que ser D' vezes um certo R', onde R' é um divisor de N sobre D'. Então, o R tem que sair divisor de N, mas tem que ser múltiplo do D'. Então, você escreve o R como D' R', e agora D é um divisor de R, quer dizer, o D vai ser... Né, qual que é a relação do... Então, como é que a gente faz com isso? A gente vai ter μ de... N sobre alguma coisa, então como é que é? R sobre D é N sobre dr', né?
O que é o D? O D é R sobre D', né? Então a gente pode escrever esse mi de D como mi de R sobre D'. Então eu vou ter a soma sobre todos os... né? Se você quiser, sobre todos os R' divisores de N sobre D'. Temos o mi de D é mi de R sobre D'. O R sobre D' é exatamente o R', né? Então esse mi de D, né? Eu devia ter escrito... né? O R sobre D' é o D, né? Eu devia... introduzir esse D' não foi muito inteligente. D' é o D que tinha antes, né? O D' é o R sobre D, quer dizer, né? O R é D', o D' é exatamente... O D é o R sobre D', justamente. O R sobre D' é o D. Muito bem. Então, isso aqui é a soma sobre todos os divisores D de R sobre D', agora sim ficou bom. Mi de D, né? Que é o que aparece aqui. E tem esse 1 sobre R. Quem que é o R? O R é D'. Pronto. Agora está uma fórmula mais razoável, porque esse D' pode sair para fora agora. Isso aqui é a soma para D' divide N, de K D' sobre D', vezes soma sobre todos os divisores de alguma coisa, de N sobre D', de mi de D sobre D. Como é que a gente calcula essa soma de mi de D sobre D? A gente pode usar a fórmula da inversão de Möbius aqui. Um corolário da fórmula da inversão de Möbius é que isso dá uma fórmula para φ de N. Né? Quem é φ de N? Φ de N é a soma sobre todos os divisores de N, de mi de D, vezes essa função que é a identidade em N sobre D, ou seja, vezes N sobre D. Então tem essa fórmula simpática. Então quem que é a soma de mi de D, sobre todos os divisores de N? Da φ de N sobre N. Daqui. Tem essa fórmula, que é um corolário imediato da fórmula da inversão de Möbius, que a gente vai usar aqui. Essa soma de mi de D sobre D, isso aqui é φ de N sobre D' sobre N sobre D'. Quer dizer, isso aqui vai dar no fim, soma para D' divide N, de φ de N sobre D', deixa eu aumentar um pouquinho esse espaço, N sobre D', vezes K elevado a D'. No denominador vai ter... N sobre D' vezes D', ou seja, vai ser N. Então, tem um sobre N aqui, o sobre N pode sair para fora. Tipo, 1 sobre N, soma de φ de N sobre D', K D'. Ou se quiser, soma para os divisores de N, sei lá, D divide N, de φ de D, K elevado a N sobre D, que é a fórmula que está escrita aí. Então, foi isso que a gente fez, né? Isso está na página 6, né, dessas notas. Então, a gente chega nessa... expressão simpática, 1 sobre N, soma para R divide N, de φ de R, K elevado a N sobre R. Aqui. Aquela expressão, vamos dizer que é basicamente a mesma expressão. Muito bem. Ele tem... isso, ele faz... Agora a gente faz uma observação simpática, né? Ainda para funções definidas desse jeito. Que é a seguinte, suponha que você tem uma função obtida a partir de outra, g de n, a soma sobre os divisores de n de g de d, de f de d, desculpe. Então vamos ver o que dá uma coisa, tipo soma de k igual a 1 até n de g de k. Isso aqui é soma de k igual a 1 até n, de soma sobre todos os divisores de k de f de d. E de novo a gente faz esse truque da soma dupla, isso é soma... para todo. Bom, um divisor de um cara entre 1 e n tem que ser um cara entre 1 e n. E agora ele vai ser contado sempre que aparece um múltiplo de d. Né, o d tem que dividir k, o k tem que ser múltiplo de d, tem que aparecer o múltiplo de d entre 1 e n. Quantos múltiplos de d existem entre 1 e n?
é n sobre parte inteira de n sobre d. Então tem essa identidade aqui, quando você tem essa relação entre as funções. Então, por exemplo, para a função, usando essa identidade aqui, né, que é a função de a soma é nn mais 1 sobre 2, né, que é a soma de k igual a 1 até n de k, isso é igual à soma de d igual a 1 até n de φ de d, né, porque você tem essa relação entre o φ e o n, parte inteira de n sobre d. Então você tem essa identidade, por exemplo. Esse aqui é o caso em que f igual a φ. Você tem um caso análogo quando f é igual a μ. O que é soma de μ de d para d divisor de n? É um negócio que é sempre zero, exceto quando n é igual a 1. Né? Soma, que é o lema, né? Soma de μ de d sobre todos os divisores de n é 1 se n for 1 e 0 caso contrário. Se você somar essa função, que é 1 se n é 1 e 0 caso contrário, de 1 até n, chamar essa função de delta 1 de n, né, é isso aqui, né? Delta 1 de n, então, é 1 se n for 1 e 0 se n for maior que 1. Soma de, chamado delta de Dirac centrado em 1. Um negócio que dá 1 se o cara for 1 e dá 0 caso contrário. Não é bem delta de Dirac, é uma função característica. Bom, x1, assim, tá bom. Soma de k igual a 1 até n de q1 de n de k. Isso dá 1, né? Para todo n maior ou igual a 1. Isso aqui é 1. E 1 é a soma, se a gente usa essa fórmula, de d igual a 1 até n, de μ de d, parte inteira de n sobre d. Essa igualdade tem uma consequência interessante, que é a seguinte, que soma de μ de d sobre d é uma soma importante em teoria dos números. Vamos fazer uma proposição. A gente pode usar isso para mostrar que soma de μ de d sobre d de d igual a 1 até n, em módulo, é sempre menor ou igual a 1, para qualquer n. Menor ou igual a 1. Essas somas estão limitadas. Bom, então, 1 sobre n dessa soma, quer dizer, soma de d igual a 1 até n, de μ de d sobre d, é 1 sobre n, soma de d igual a 1 até n, de μ de d vezes n sobre d. Só que μ de d vezes n sobre d é uma coisa que a gente não calculou antes, mas quase, né? Se você, em vez de n sobre d for parte inteira de n sobre d, essa soma dá 1. Então isso aqui a gente separa, né? Isso aqui é 1 sobre n, soma de d igual a 1 até n, de μ de d, parte inteira de n sobre d, mais soma de d igual a 1 até n. Qual a diferença entre n sobre d e parte inteira de n sobre d? É parte fracionária de n sobre d. Né? Onde parte fracionária de n sobre d é n sobre d menos a parte inteira de n sobre d, que é um negócio que está sempre entre 0 e 1. E nunca é 1, né? Muito bem, a gente pode estimar isso. Tem um termo, a parte fracionária de n sobre n, a parte fracionária de 1 é 0. Né? Isso aqui dá 1, a parte inteira de 1 é 1, a parte fracionária de 1 é 0, é 1 menos 1. Né? Sempre que n sobre d é inteira, a parte fracionária é 0. Então, a soma de d igual a 1 até n, de μ de d, parte fracionária de n sobre d, na verdade, é a soma de d igual a 1 até n menos 1 dessa mesma coisa. Né? Parte fracionária de n sobre d.
Isso é menor ou igual pela desigualdade triangular, que soma de D igual a 1 até N menos 1 de módulo, de μ de D, parte fracionária de N sobre D. Módulo de μ de D é sempre menor ou igual a 1. Módulo de parte fracionária de N sobre D também é sempre menor que 1, na verdade, né? Então isso é menor, né? Porque isso é sempre menor que 1, isso é menor do que soma de D igual a 1 até N menos 1 de 1, que é N menos 1. Né? Porque todos os termos aqui têm módulo menor que 1. Então essa soma aqui em módulo dá menor que N menos 1, e essa soma aqui a gente acabou de ver que ela é igual a 1. Né? Então, o módulo da soma de μ de D sobre D, de D igual a 1 até N, é menor do que 1 sobre N módulo de 1 mais N menos 1. Né? É 1 sobre N, isso aqui é 1, isso aqui é menor que N menos 1 em módulo. Né? Isso é 1. Isso aqui é N sobre N, é 1. Na verdade, essa soma tende a zero. No limite, quando N tende para infinito, ou se quiser, soma até infinito, né? Soma de D igual a 1 até infinito, de μ de D sobre D, converge a zero. Isso se aproxima de zero quando N cresce, mas isso não é óbvio. Isso não é muito fácil de provar. Isso, de fato, é equivalente ao chamado teorema dos números primos. O teorema dos números primos diz que limite quando x vai para infinito de π de x sobre log x é 1. Onde log é o logaritmo natural e π de x é o número de primos menores ou iguais a x. Esse é um teorema bastante famoso, talvez o teorema mais importante, ou pelo menos um dos últimos teoremas famosos provados no século XIX, o chamado teorema dos números primos. Foi conjecturado pelo Gauss, ficou em aberto bastante tempo. E ele conta aproximadamente quantos números primos tem até x, e é tipo x sobre o logaritmo natural de x. Então esse resultado, tem uma prova dele que reduz a provar esse fato, o fato não é muito simples. Mas o fato é que essas somas estão sempre limitadas. Essas somas... Função μ é uma função meio misteriosa, ela tem muito a ver com o comportamento dos números primos. Tem vários problemas. O problema em aberto, mais importante, mais famoso da matemática atual, é chamado hipótese de Riemann. E a essa altura dá para dar um enunciado da hipótese de Riemann, que eu acho que vocês conseguem entender, que é o seguinte. A hipótese de Riemann, em particular, se ela vale $1 milhão. Tem uma fundação que deu um prêmio para 7 problemas em aberto famosos da matemática na época, mais ou menos no ano 2000. A hipótese de Riemann é um deles, talvez o mais famoso deles. Tem um que já foi resolvido, que é a conjectura de Poincaré, pelo Perelman, que não quis receber o prêmio. Ele tem direito a $1 milhão. Mas a hipótese de Riemann está completamente em aberto, ninguém sabe provar, nem coisa parecida. Então, que é provavelmente o problema em aberto mais importante da matemática. Pode ser formulado assim, é equivalente ao seguinte. Que para qualquer dado
qualquer alfa maior que meio real, né? Existe sei lá, nzão natural, tal que se n for maior ou igual a nzão, então o módulo da soma de k igual a 1 até n de mi de k é menor que n elevado a alfa. Então, esse problema é equivalente à hipótese de Riemann. Eu vou dar uma formulação da hipótese de Riemann, talvez ainda mais elementar, no sentido que não depende em que nem aparece a função mi de Möbius. Pelo menos diferente dessa, né? Mas para isso eu preciso da segunda fórmula de inversão de Möbius. A hipótese de Riemann também tem a ver com o crescimento dos números primos. Se ela for verdade, dá uma estimativa muito mais precisa para π de x, que não é dado por essa função, mas pelo chamado logaritmo integral de x, né? Uma melhor aproximação para π de x é o chamado logaritmo integral de x. Você pode pensar que é integral de 2 até x de dt sobre log t. Se não souberem o que é integral, esqueçam por um momento disso, mas o fato é que essa aproximação é melhor, e a hipótese de Riemann é equivalente a dizer que o erro, né, módulo de π de x menos Li de x, é menor do que x elevado a alfa para todo alfa maior que meio e x grande. Quer dizer, você tem um controle muito bom. O pessoal não sabe provar nem que é menor que x a 1 menos epsilon para algum epsilon, para todo epsilon positivo, para algum epsilon positivo. Mesmo se você troque meio por 0,9, o pessoal não sabe provar nem isso, nem a hipótese de Riemann. Quer dizer, isso é equivalente à hipótese de Riemann. E tem uma formulação equivalente que tem a ver com a qualidade dessa aproximação. O pessoal não sabe provar, mas... O que diz a segunda fórmula da inversão de Möbius? É o seguinte, é sobre funções. Então, nós temos duas funções f e g definidas nos reais positivos, zero e infinito, né, reais positivos em R, digamos, ou em qualquer lugar, pode ser em C, não sei. Mas que entre 0 e 1, né, entre 0 e 1 abertos, esse x é menor que 1, então a f e a g se anulam. Então, são funções desse tipo. São funções que, de fato, elas são 0 entre 0 e 1, elas começam a fazer alguma coisa não trivial a partir do 1. Então, até o 1 elas são 0. E elas supõem que elas são relacionadas pela seguinte igualdade. Para todo x, g de x é soma. Isso aqui no início vai aparecer uma soma infinita, mas vai virar rapidamente uma soma finita, vocês vão ver. Soma de f de k. Não, soma para todo... Isso, soma de f de x sobre k, desculpa. F de x sobre k. Ou seja, f de x mais f de x sobre 2, mais f de x sobre 3, etc. a vida inteira. Só que, se k for maior que x, x sobre k fica menor que 1 e aí dá tudo zero. Então, essa soma, de fato, é simplesmente a soma até x, até a parte inteira de x, se vocês quiserem. Porque se k for maior que x, isso aqui dá zero. Então, é a soma de k igual a 1 até a parte inteira de x de f de x sobre k. Né? Então, deixa eu vir para cá. Se quiser, eu repito. Se quiser, eu repito aqui a igualdade, né? Como é que é a relação entre elas? Que g de x é soma de k igual a 1 até para todo k maior ou igual a 1 de f de x sobre k, né? Então, e é claro que eu estou supondo que isso vale para todo x, né? Para todo x maior ou igual a 1, para todo x entre 0 e infinito, tanto faz, né? Que se x for menor que 1, tudo aqui é menor que 1, isso dá 0. Isso vale para qualquer x maior que 0. Tá.
Então, de novo, você consegue recuperar o f a partir da g. Como que recupera? Usando a função μ de μ. O f de x é a soma para todo k maior ou igual a 1, ou seja, de k igual a 1 até infinito, de μ de k vezes g de x sobre k. Tá? Então é uma soma muito parecida, só que tem esse fator μ de k em cada termo. Isso parece um contexto diferente, que a gente está falando de funções nos reais, mas de fato, como vocês vão ver, isso dá para provar por indução em k. Por exemplo, se o x estiver entre 1 e 2, só vai ter um termo, né? O g de x vai ter f de x, porque o x sobre 2 já vai ser menor que 1. Então essa igualdade está dizendo, por exemplo, se x está entre 1 e 2, o g de x é igual a f de x. Se x está entre 2 e 3, o g de x vai ser f de x mais f de x sobre 2. E assim por diante. Em geral, você vai ter só uma soma finita, isso aqui também é uma soma finita. De novo, basta ir até parte inteira de x. Porque se k for maior que x, o x sobre k fica menor que 1 e o g vale 0 também, né? Então, na mesma coisa, μ de k, g de x sobre k. A prova, de novo, dá para fazer direto. Porque o que é essa soma? De k igual a 1 até infinito, de μ de k, g de x sobre k. Quem é g de x sobre k? É soma, eu tenho que mudar o nome da letra, né? Soma de, para todo r maior ou igual a 1, digamos, r igual a 1 até infinito, tanto faz, de f de x sobre kr. Né? X sobre k dividido por r. Essa aqui é a expressão de g de x sobre k. Agora, se k e r são inteiros positivos, k vezes r também vai ser inteiro positivo. Então, a ideia é escrever kr igual a n. Como k e r são maiores ou iguais a 1, n vai ser maior ou igual a 1 também. E o k tem que ser naturalmente um divisor de n. Então, né, soma de k igual a 1 até infinito, de μ de k, g de x sobre k, que eu vou só copiar, né? É soma, como é que é? De k igual a 1 até infinito, de μ de k, soma de r igual a 1 até infinito, de f de x sobre kr. Eu chamei kr de n, e eu troco, ó, fica assim, soma de n igual a 1 até infinito, vai ter o f de x sobre n, sempre que o n for escrito como k vezes r. E, nesse caso, né, de quantas maneiras o n pode ser escrito como k vezes r? Para cada k divisor de n, o n vai ser escrito como k vezes r para algum r, para r igual a n sobre k. Então, esses termos aqui, que vai aparecer é soma sobre todos os divisores k divisor de n de μ de k. Né? E essa soma a gente sabe calcular. A soma de μ de k sobre todos os divisores de n dá sempre 0, a menos que o n seja 1, quando isso dá 1. Então só sobra o caso n igual a 1, então isso aqui é igual a f de x sobre 1, que é f de x. Né? F de x sobre 1 vezes 1, o resto é tudo 0. Então isso dá f de x, que é o que eu queria provar. Né? Que f de x é dado por essa soma aqui. Muito bem. O que isso tem a ver com esse negócio que eu falei, da hipótese de Riemann? É que a gente pode usar essa expressão, né? Você pode considerar o caso em que g de x, né? No caso em que g de x é 1, o f de x, né, vai ser f de x vai ser soma de k igual a 1 até infinito, de μ de k
Não, g de x não é 1. G de x não pode ser 1. G de x tem que ser 0 se x for menor que 1. 0 se x está entre 0 e 1. E 1 caso contrário. 1 se x for maior ou igual a 1. Tá? Então, isso é uma possível g, uma coisa que é 0 entre 0 e 1. E a partir do 1 ela é sempre 1. Né? Nesse caso, soma de k igual a 1 até infinito de μ de k, g de x sobre k. G de x sobre k vai ser 0 sempre que k for maior que x. Então, sobram, como eu falei, só os k's entre 1 e parte inteira de x, de μ de k. E nesse caso, o x sobre k vai ser maior ou igual a 1 e o g vai valer 1. Então, o f é exatamente a soma dos primeiros valores da função μ de Möbius. Eles são exatamente essas somas aqui. Então, a gente tem o seguinte, por outro lado, a gente tem essa caracterização implícita da f, dada pelo fato da soma de f de x sobre k ser igual a g. G é uma função muito simples. Então, a hipótese de Riemann, versão alternativa, seja f a de 0 a infinito em E, a única função, se você quiser é exercício, que num certo dia a gente resolveu, função, se quiser você pode dar um exercício numa prova, assim, com 2 isso, prova que existe uma única função f, tal que f de x é 0 para todo x entre 0 e 1, e soma para todo k, digamos, de k igual a 1 até a parte inteira de x, se vocês quiserem, de f de x sobre k é sempre 1 para todo x maior ou igual a 1. Prove que, para qualquer alfa maior que meio, existe x0 maior que 0, tal que para x maior que x0, ou x maior ou igual a x0, né? X maior ou igual a x0, implica que módulo de f de x é menor que x elevado a alfa. Pronto, isso é equivalente à hipótese de Riemann. F é exatamente essa função. F tem que ser essa função, mais ou menos pelo que a gente provou. Mas, de fato, se você olha para essa igualdade, você pode ir provando por indução na parte inteira de x que existe uma única f com essa propriedade. Por exemplo, para x entre 1 e 2, essa soma é simplesmente f de x. O f de x tem que ser 1. Para x entre 2 e 3, você só tem dois termos, que é o f de x mais f de x sobre 2. E o x sobre 2 vai estar entre 1 e 2, quer dizer, o f de x sobre 2 vai ser 1, a soma tem que dar 1, então o f de x tem que ser 0 entre 2 e 3, por exemplo. Na verdade, dá para provar que, bom, vai pastular quando a gente acha aquela fórmula, que o f é uma função escala, que ele é constante entre k e k mais 1 para todo k natural, né? Ou seja, é constante entre n e n mais 1 e vale a soma de μ de k igual a 1 até n, entre n e n mais 1. Como essa versão lá da hipótese de Riemann fala sobre o crescimento dessas somas, justamente, então você tem a coisa análoga para essa função. Só que esse enunciado não fala nada da função μ de Möbius nem nada, né? Claro que para mostrar que isso é equivalente àquilo, você tem que usar a segunda fórmula da inversão de Möbius. Mas é uma versão bastante elementar, digamos, né? Na hipótese de Riemann, que é um desses problemas de $1 milhão, talvez seja o mais importante deles. Né? Acho que tem jeitos mais fáceis de ganhar $1 milhão, provavelmente. Mas é um negócio muito duro. Né? Mas nunca se sabe. Tá bom, que horas são? Está quase na hora. Vamos fazer algum exercício, né, disso. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida, perguntas, sugestões, problemas.
Deixa eu ver se tem algum problema bonitinho. Vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, o problema 14, que é bem fácil para ver se vocês... Problema conceitual, digamos, para ver se vocês entenderam a noção de função de Möbius. O que diz o problema 14? O problema 14 da lista diz assim: se seja R o número de fatores primos distintos de N, prove que a soma sobre todos os divisores de N de módulo de μ de D, soma sobre todos os divisores de N de μ de D em geral dá zero, né? Menos que N seja 1 quando dá 1. Você bota módulo aqui, isso não dá mais zero, isso dá 2 elevado a R, onde R é o número de fatores primos distintos de N. Por quê? Vamos lá. Um bom exercício para vocês. Quando que o μ de D não é zero? μ de D é sempre 0, 1 ou menos 1. Né? Quando você bota o módulo é sempre o 0 ou 1. O módulo só é zero quando o μ de D é zero. Quando que o μ de D não é zero? Então essa coisa, na verdade, essa soma, ela conta o número de divisores de N para os quais o μ de D não é zero. Então a solução pode começar assim, né? Soma para D dividir N de módulo de μ de D, de fato, é o número dos divisores de N, tais que μ de D é diferente de zero. Porque se for diferente de zero, vai ser 1 ou menos 1, o módulo vai ser 1. E quantos caras... Quando é que o μ de D não é zero? Quando que o μ de D é zero? Quando que... Vocês não lembram da definição da função de μ? O μ é zero, né? μ de N é zero se N for múltiplo do quadrado de algum primo. μ de D não é zero se N for um produto de primos distintos. Né? Agora, se D é um divisor de N, suponha que você tem a fatoração prima de N. É P1 alfa 1 vezes P2 alfa 2, etc., vezes PR alfa R. Você tem R fatores primos distintos. Né? Se o μ de D não é zero, o D tem que ser um produto de primos distintos. E tem que ser primos desses aqui. E todos os fatores primos de D têm que ser fatores primos de N. Então, para cada... Então, o que você tem que fazer é escolher um conjunto de primos. Você tem R primos que dividem N. Você tem que escolher algum subconjunto desses primos e multiplicar os primos correspondentes com o expoente 1. Né? Para cada, sei lá, A contido em 1, 2, R, né? Digamos A é I1, I2 e S, né? Você associa um divisor, que é o, digamos, o DA é o PI1 vezes PI2, etc., até o PIS. Então você tem tantos divisores de N que são produtos de primos distintos, quer dizer, com μ de D diferente de zero, quanto subconjuntos desse conjunto com R elementos aqui. Então o número de divisão, não é porque, por exemplo, se N tiver 4 fatores primos, tem um P1, P2, P3, P4, os expoentes podem ser 1, podem não ser, não importa. Você tem subconjuntos 1, 2, 3, tipo 2 e 4, né? Você tem um conjunto 2 e 4, você pode associar o produto P2 vezes P4, que vai ser um divisor de N. Para qualquer conjunto 1, 2, 3, 4 é um subconjunto dele mesmo. Você tem o divisor P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4. Você tem uma objeção entre os divisores. Se o subconjunto é vazio, o produto dá 1. Então tem o divisor 1. Simplesmente tem uma objeção entre os subconjuntos desse conjunto e os divisores de N, está em μ de D diferente de zero. Um conjunto com R elementos tem quantos subconjuntos? Tem 2 elevado a R subconjuntos. Então tá certo. Viu? Tá bom, não? Já é quase 5h30.
Então terminamos essa. Tem outros exercícios do capítulo que são interessantes, muitos deles referentes a funções multiplicativas. Uma boa ideia vocês fazerem, se tiverem dúvidas a gente pode discutir depois. Na aula que vem falaremos de outras coisas. A aula 16 deve ser sobre números primos, sobre famílias especiais de números primos. Então tem os primos de Mersenne, dentre os quais estão os maiores primos conhecidos. Acho que os 10 maiores primos conhecidos atualmente são primos de Mersenne. Tem os primos de Fermat, então vamos falar coisas sobre famílias especiais de números primos, né? Primos gêmeos, um pouquinho. Tá bom. Então, se vê.